Olá, turma. Olá, professor. Bom dia a todos. Hoje nosso grupo buscou realizar uma análise e explicação sobre o tema da moeda, mais especificamente abordando o tema da diplomacia monetária, tomando como referência e base o capítulo inicial do livro História da Diplomacia Monetária, escrito por Maurício Metri. Em linha geral, diplomacia monetária pode se definir ou se constituir como uma forma como os países se relacionam a partir da moeda. Ou seja, se trata de relações internacionais de representação de interesses estrangeiros a partir de um viés econômico ou de moeda. Mas cabe ressaltar, segundo a própria ideia de Maurício Metri, desenvolvida em seu livro História da Diplomacia Monetária, que no campo geral das ciências econômicas, conceitos e categorias teóricas sobre o tema que são embutidos na conversa não se apresentam como parte constituinte das ciências econômicas, ou seja, são estranhos para a ciência, não faz parte efetivamente das preocupações do debate monetário consagrado no âmbito das ciências econômicas. Contudo, por razão, o tema trata-se de impor como um desafio um tipo de prática interdisciplinar não muito convencional. Exercício esse que busca desenvolver formulações que contribuem para o tema da diplomacia monetária e buscam explicar como uma moeda nacional se torna referência internacional, por exemplo. Como uma moeda nacional pode ser utilizada como um instrumento de política externa, sobretudo quando se encontra no topo da hierarquia monetária. É interessante a percepção de que, no âmbito do debate sobre o desenvolvimento econômico, o tema monetário demonstra feições interessantes que podem ser estruturadas através de conhecimentos construídos em distintos períodos históricos, abordado pela historiografia, juntamente com pesquisas nos âmbitos das relações internacionais que estabelecem diálogos com outros campos das ciências econômicas, criando o exercício de reflexões interdisciplinares que propicia uma análise mais articulada e consistente sobre a diplomacia monetária, que seria o desafio interdisciplinar não muito convencional. Desafio esse que culmina em uma análise da diplomacia monetária e dele ter elementos mais sensíveis e estratégicos referentes a ela, como a hierarquia monetária, por exemplo, que serve como um instrumento de poder e de uma posição de disputa por apresentar prerrogativas, que seriam, nesse contexto, direitos especiais, como alavancagem de capacidade de endividamento e gasto, restrição externa e sanções financeiras, posições privilegiadas, dentre outras prerrogativas estratégicas que proporcionam com objetivos geopolíticos de política externa, como é o caso que vivemos agora com a situação do dólar implementada pelos Estados Unidos. Os bancos nacionais, através da política monetária, desempenham um papel fundamental na estabilidade econômica e na valorização da moeda nacional, em relação à moeda internacional. A política monetária envolve o controle da oferta e dinheiro de taxas de juros pelo Banco Central, com o objetivo de atingir metas macroeconômicas, como controle da inflação, estabilidade cambial e pleno emprego. Quando se compara a moeda nacional com moedas internacionais, os bancos centrais têm várias vantagens ao implementar políticas específicas que atendem às necessidades econômicas internas. Por exemplo, ao ajustar as taxas de juros, o Banco Central pode influenciar diretamente a taxa de câmbio. Um aumento na taxa de juros pode atrair investidores estrangeiros em busca de melhores retornos, resultando em uma valorização da moeda nacional. Isso pode produzir o custo das importações e ajudar a controlar a inflação. Além disso, ao utilizar operações de mercado aberto, os bancos centrais podem gerenciar liquidez no sistema financeiro de maneira mais eficaz, garantindo a economia doméstica tem o suporte necessário para enfrentar crises e flutuações globais. Durante a crise de 2008, muitos bancos centrais adotaram medidas de afrouxamento quantitativo para injetar liquidez no mercado e estimular a economia, demonstrando sua capacidade de resposta em tempos de turbulência. Em resumo, os bancos nacionais, através de uma gestão eficaz da política monetária, não apenas promovem estabilidade econômica interna, mas também fortalecem a moeda nacional em comparação com as moedas internacionais, garantindo um ambiente propício ao crescimento econômico e sustentável e à prosperidade. Em geral, essas análises não consideram a internacionalização de uma moeda como algo relacionado aos movimentos expansivos do Estado que a criou, resultante de acordos estratégicos deliberados a esse fim, por meio de ações diplomáticas, de negociação, dissuasão, coação e retaliação, assim como ao uso efetivo de instrumento de violência e coerção física. Isso porque é uma dificuldade comum ao tratamento conferido à dimensão do poder e assuntos monetários. Esta dificuldade aparece mesmo para os trabalhos com viés geopolítico, já que a categoria de poder sugere apenas como condição histórica e não como dimensão teórica relevante. Para as três linhas descritas, a geopolítica, a de mercado e a instrumental, o poder é algo externo, estranho ao conceito da moeda que se partem. Subsiste como pano de fundo dessa dificuldade uma discussão mais conceitual sobre a moeda e sua natureza mais elementar.
No contexto da formação da busca por destaques das economias emergentes, uma nova instituição financeira multilateral foi criada, o BRICS, formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia e China, e que teve em 2011 a entrada da África do Sul no grupo. Tem como objetivo a cooperação e busca por desenvolvimento de seus países membros. Na obra História e Diplomacia Monetária de Maurício Metri, contextualiza o papel do Brasil como fator de desequilíbrio no mundo multipolar, a favor da parceria sino-russa na rivalidade com o Eixo Norte, ao empreender uma participação ativa no BRICS. O jornalista Pepe Escobar, ao perguntar ao presidente Lula qual seria a organização do BRICS diante do cenário mundial contra o império e quais seriam as estratégias adotadas, visando que não acontecesse uma tragédia, em sua resposta, Lula revela a conversa de 2014 com Dilma, de que o Brasil deveria fazer um pacto semelhante ao da China elaborou com a Rússia, um pacto de grande envergadura, fortalecendo ambos os lados. Ainda, o presidente afirmou que o bloco foi criado como uma ferramenta de ataque, não de defesa. Enfatiza para a criação de uma moeda própria para que as negociações não ficariam dependentes do dólar, fortalecendo o BRICS. Na resposta, ainda é relevado algumas ligações do governo norte-americano sobre as notícias que o BRICS planejava criar sua própria moeda. Em 2023, o presidente Lula afirmou na cúpula dos BRICS, definiu a criação de uma moeda com o objetivo de facilitar as transações comerciais entre os países membros do bloco. O presidente do Brasil destacou que o grupo ninguém pode mudar a unidade monetária do país. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Ainda tratando da diplomacia monetária, um dos aspectos mais relevantes, tanto da economia a nível interno quanto a nível externo, é a hierarquia monetária internacional, e na definição de uma moeda de referência que se define também o estado emissor dessa moeda. Ou seja, em termos práticos, o sistema bancário e financeiro, por consequência ao estado emissor da moeda de referência, passará a possuir privilégios significativos na divisão internacional do trabalho. Comparativamente, este Estado terá posição privilegiada na emissão da moeda e dívida, instrumentalmente é utilizada como arma política externa, e quando levada às últimas consequências é demonstrado no controle dos canais de liquidez nacional através de embargos e sanções. Dentro do estabelecimento de uma moeda de referência internacional, muitos países passaram a vincular sua moeda com o dólar, e o dólar, por sua vez, era vinculado ao através de sanções econômicas que muitas nações não são complacentes com o imperialismo americano, passaram a viver na miséria, incapazes de participar plenamente do comércio global. Não se vê outra escolha a não ser a tentativa de autossuficiência produtiva, muitas vezes mal sucedidas, que são inúmeros os casos, desde os países mais ardoramente antisistemáticos, como a Coreia do Norte, de Kim Jong-un, e o Vietnã, de Ho Chi Minh, através de países reformistas como a Líbia, Venezuela, de Hugo Chávez. Tudo isso, é claro, com autorização e ciência plena por parte do FMI e do Banco Nacional.